Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? O feitiço do patrono é a magia defensiva mais difícil e uma das mais antigas do mundo. Existe o patrono corpóreo, que tem a forma de um animal, e o patrono não corpóreo, que é uma massa de energia branca. O patrono não corpóreo não é suficientemente forte quanto o patrono corpóreo, ou seja, ele não vai ser muito útil ali dependendo da ocasião que você tiver. Vale ressaltar que é extremamente raro o bruxo que consegue conjurar o patrono. Então, todos esses bruxos que a gente vê em Harry Potter conjurando um patrono corpóreo, pode considerar que eles são muito acima da média. Esse feitiço acaba gerando muitas dúvidas devido à sua complexidade. Por exemplo, eu já vi um monte de fãs fazendo perguntas tipo: um patrono pode assumir a forma de um animal extinto? Ou um patrono pode assumir a forma de uma criatura mágica? E acreditem, eu também tinha uma grande dúvida sobre o patrono e que eu fui atrás de encontrar essa informação. Um bruxo das trevas consegue conjurar um patrono? Primeiro, a gente tem que deixar claro e muito bem definido aqui que um bruxo das trevas é diferente de um bruxo de caráter e moral duvidosa. Por exemplo, a Dolores Umbridge, ela conseguia conjurar o patrono, mas ela não era uma bruxa das trevas, ela não mexia com magia negra, com artes das trevas. Ela era uma bruxa de caráter e moral duvidoso. Então sim, bruxos de caráter e moral duvidosa conseguem conjurar um patrono. Isso se deve ao fato de que esses bruxos acreditam que o que eles fazem, que o que eles acreditam é correto. Então, eles têm momentos felizes, lembranças felizes, porque na concepção deles, eles estão certos. Tipo, a Umbridge achava que ela estava certona fazendo tudo que ela estava fazendo. Mas e um bruxo como Lord Voldemort, por exemplo? Como Erpo, o Sujo, Morgana Le Fay, por exemplo, Gellert Grindelwald? Esse tipo de bruxo, esse tipo de gente que mexe com coisas muito pesadas e muito ruins, eles conseguem ou não conseguem? Para responder essa pergunta, antes eu preciso contar uma historinha pra vocês. Existiu um bruxo das trevas chamado Hackzidian, que ele vivia em um castelo, e esse castelo dele era cercado por uma floresta, onde ao lado tinha uma aldeia vizinha também de bruxos e bruxas. Por muito tempo eles não tiveram problemas, porque o Hackzidian fazia lá as tretas dele, as magias das trevas dele, lá no castelo dele, no canto dele, e não incomodava ninguém da aldeia, e ninguém da aldeia incomodava o Hackzidian. Só que um certo dia, uma bruxa dessa aldeia, chamada Eliana, foi lá na floresta e tava colhendo algumas coisinhas, e o Hackzidian olhou pra ela e pensou: essa bruxa vai ser minha mulher, vai ser minha esposa, vou casar com ela. Só que ele não perguntou pra ela se ela queria, se ela tava de acordo, ele simplesmente mandou uma mensagem pros pais dessa Eliana e falou assim: ó, tô exigindo a mão da tua filha em casamento. E os pais da Eliana falaram assim: ó, tá pensando que aqui é bagunçado? Não é desse jeito que funciona, não vai casar não. Só que tem um detalhe, o Hackzidian, eu já falei que ele era um bruxo das trevas, né? Ele tinha uma amizade meio peculiar com os carinhas que vocês conhecem bastante, aqueles dementadores. Pois é, ele tinha, não é que ele tinha amizade, ele tinha um exército de dementadores, ele criava dementadores lá no castelo dele. Então o Hackzidian, que tinha esse exército de dementadores, falou o seguinte: vocês não vão deixar ela casar comigo? Ela não vai casar comigo? Beleza, então eu vou mandar o meu exército de dementadores aí na aldeia de vocês e vocês vão se ferrar. E o pessoal da aldeia pegou e falou assim: tranquilo, pode mandar, manda ver aí que a menina não vai, ponto final, não é assim que as coisas funcionam. E o Hackzidian mandou esse exército de dementadores pra aldeia. Lá os bruxos até que estavam resistindo legal, os poucos que conseguiam conjurar os patronos estavam lá lutando e tranquilo, só que era muito dementador e não parava de chegar. Nisso tinha um jovem bruxo lá na aldeia que tava de canto, todo quietinho, tímido, porque a galera falou assim: ó, você não vai vir lutar aqui porque seu patrono é fraco, não vai fazer diferença. O nome desse jovem bruxo era Ilius. Só que, cara, como eu disse, era muito dementador e uma hora os bruxos não estavam mais aguentando. E as trevas iam avançando cada vez mais e vencendo a aldeia. Foi então que o jovem Ilius apontou sua varinha para aquele exército de dementadores e conjurou o seu patrono. O patrono do Ilius era um camundongo, mas meus bruxos acreditem que ele colocou todo aquele exército de dementadores para correr com aquele camundongo. E isso mostra pra gente que não importa o tamanho ou o porte do animal
mal que seja a forma do seu patrono. O que importa é a força que o bruxo conjura esse patrono. O Haxidian, o bruxo das trevas, olhou isso e pensou: você botou meus dementadores pra correr com um rato. Você tá de brincadeira, né, moleque? E aí ele pegou e falou assim: já sei, eu também vou conjurar o patrono, que aí você manda eles pra cá e eu mando eles de volta pra aí. Ficou essa coisa de jogar dementador de um lado pro outro. E o Haxidian, que nunca havia tentado conjurar um patrono, um bruxo das trevas com um coração impregnado de magia maligna, decidiu conjurar o patrono. E no momento em que ele disse expecto patronum, saíram vermes da varinha dele. Vermes nojentos que comeram ele vivo. Esses vermes foram pra cima dele e simplesmente devoraram ele ali, tipo, na frente da galera toda. E com isso, meus bruxos, depois de contar essa história, que eu tive que contar porque essa história é muito incrível, a gente descobriu que bruxos das trevas, realmente bruxos que mexem com magias muito pesadas, malignas e ruins, como Voldemort e todos esses outros que eu citei, não conseguem conjurar um patrono. Eu não sei se com o Voldemort aconteceria isso, mas cara, eu acho que aconteceria algo muito pior com ele. Basicamente, essa magia se voltaria contra o próprio conjurador e, cara, o resultado ia ser muito ruim. Acho que ia ser muito pior, muito mais feio do que vermes devorando o próprio bruxo vivo. Então, mesmo um bruxo das trevas muito competente, muito poderosão ali, tipo, pô, tô tranquilo, sou das trevas, hein, sou poderoso. Ele conjurar o patrono, ele vai se dar muito mal. Meus bruxos, essa história vocês encontram no jogo Underbook Book of Spells, que é um jogo desenvolvido pelo Pottermore e pela Sony, e as informações contidas nesses jogos, elas são muito reais e são oficiais. Lembra que as escolas de magia, Mahotokoro, o Agadou, a escola da Rússia, apareceram no jogo primeiro e depois a J.K. Rowling fez um conto? Tudo bem que ela não fez da Rússia ainda, mas ela apareceu nesse jogo. Só que no Book of Potions, não no Book of Spells. Pois é, e além dessa história ser contada no jogo, existe um texto também do Pottermore que fala sobre o feitiço do patrono. E nesse texto, o nome do bruxo Haxidian é mencionado e é dito que quando ele tentou conjurar o patrono, os vermes comeram o seu próprio corpo. E quando eu li isso, eu falei, cara, eu preciso ir atrás disso, eu preciso saber quem é esse cara. E aí eu fui pesquisando até que eu cheguei no jogo, no Underbook Book of Spells, e cheguei na história dele e eu fiquei fascinado com isso e falei, eu preciso mostrar isso pra galera. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse tema quentinho. Deixa o like aí que fortalece pra caramba o Caldeirão Furado. E meus bruxos, eu sei que existem mais algumas dúvidas sobre o feitiço do patrono, mas eu decidi deixar num outro vídeo, num vídeo específico que eu vou fazer sobre essas dúvidas, pra não misturar muito tema aqui, e aqui ser dedicado somente a esse tema dos bruxos das trevas e patrono, beleza? Beleza. Se você não é inscrito, deixa de ser trouxa e se inscreva aqui no canal, é de graça, você fica por dentro de tudo que acontece no universo mágico de J.K. Rowling, e não mexa com magia das trevas, senão você não vai poder conjurar um patrono, hein? Nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito.